Olá, galerinha! Bem-vindo ao nosso canal de Boa na Escola com a professora Dinatriane. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Este canal, gente, ele é um canal que eu criei para deixar aqui aulas, né, de língua portuguesa. Vou também colocar algumas outras também, mas o meu foco mais é a língua portuguesa para ajudar aí os alunos, né, na escola, tirando suas dúvidas, tá bom? Podem colocar também suas dúvidas nos comentários do vídeo, ok? Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, beleza? Então vamos lá. Hoje o nosso assunto é língua portuguesa e vamos falar sobre gramática, né? Especificamente sobre as classes gramaticais, ok? Eu espero conseguir tirar aí as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, vamos começar aqui com o que são classes gramaticais, né? O que são classes de palavras? Classes gramaticais, gente, são classes de palavras, né? Que as palavras elas são classificadas. E essas classificações, elas têm 10 classificações no total. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essas 10 classificações, tá? Eu creio que vocês já tenham visto isso na escola, né? Bom, nós temos 10. Então, a primeira é o substantivo, gente. O substantivo, né? Os substantivos, gente, eles nomeiam as coisas, tá? Substantivo, ele vem para nomear as coisas, nomear objetos, seres, nomear sentimentos. Como eu coloquei aqui no exemplo, ó, casa, objeto, e amor, um sentimento. Então, alegria, tristeza são sentimentos e são o que esse nome, essas palavras são substantivos. Também nós temos mesa, cama, armário, cachorro, gato, geladeira, janela, chinelo, roupa. Todos esses nomes são substantivo. Livro, caderno, lápis, borracha, lousa. Tudo isso são os substantivos, tá? Esses são a classe do substantivo. Tudo que dá nome às coisas é chamado de substantivos, ok? Aí nós temos também os adjetivos, tá bom? O adjetivo, gente, ele caracteriza o substantivo. Parece difícil quando a gente fala assim, né? Caracteriza o substantivo, mas não é difícil, gente, é facinho. O que significa? Significa que o adjetivo, ele dá uma característica para o substantivo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui a menina é bonita. Nessa frase, a menina é bonita. Ai, peraí, deixa eu começar com letra maiúscula, gente. Desculpa. Nessa frase aqui, a menina é bonita, eu tenho o substantivo menina, eu tenho aqui o quê? O adjetivo bonita. Eu dei o quê? Uma característica para a menina. Eu caracterizei essa menina como uma menina bonita. E o bonita é o quê? É o meu adjetivo. Eu poderia ter colocado a menina é linda. É uma característica, também é um adjetivo. Se eu falar a menina é feia, também é uma característica. Então, foi característica? É adjetivo, tá? Se eu falar assim, a menina tem os olhos verde. Aqui o verde é a característica que eu estou dando para a menina, para os olhos dela, olhos verde. Então, aqui também é adjetivo, características. Tá? Deu para entender um pouquinho, gente? Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários, tá? Então, adjetivo caracteriza o substantivo, ok? Então, adjetivo, rápido, bonito, forte, grande, pequeno, magro, gordo, tudo isso é adjetivo. Deu característica para alguma coisa ou para pessoa, é adjetivo, ok? Aqui nós temos também o verbo, né? O verbo, gente, ele indica o quê? Ação. Ele indica estado ou fenômeno, tá? Então, correr é o quê?
ação, eu estou correndo. E estar é o quê? Um estado, também é verbo. Ou fenômeno, né? Então, vamos lá. Hoje está chovendo. Chovendo é o verbo. Eu estou cansada. Estou é o verbo, do verbo estar, né? Do estado, certo? Eu corro, eu choro, eu durmo, eu lavo, eu canto, tudo que indica ação é verbo. Aí nós temos aqui o número 4, que é o advérbio. O advérbio, gente, ele modifica o verbo. Então, se eu tenho um verbo rápido, o advérbio, ele muda esse verbo assim, rápido para rapidamente. Então, o rapidamente é o meu advérbio, ok? Temos o número 5, que é o pronome. O pronome, ele substitui ou acompanha o substantivo. O que significa isso? O que é substantivo? São palavras que nomeiam pessoas, seres, objetos, sentimentos, todos. Então, aqui eu até deixei o exemplo, ó. Ele foi à escola. Nesse ele aqui, eu não poderia colocar assim, ó. João foi à escola. Então, esse ele está substituindo o nome do João. Então, ele é um pronome, porque ele está substituindo. Por isso que fala, ó, pronome, está substituindo o nome. Substituindo o quê? O adjetivo, porque João é um nome, é um adjetivo. Okay? É um adjetivo, não, gente, é um substantivo próprio. Se eu colocar assim, o menino. O menino foi à escola, eu posso tirar o menino, só posso colocar ele foi à escola. Então, esse ele aqui é o nosso pronome. Ele está substituindo aí o adjetivo, não, gente, o substantivo, ok? Número 6. Nós temos o numeral. O numeral, gente, ele vai indicar quantidades, falar 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs, 5 maçãs. E vai também colocar ordem, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? Vamos continuando aqui. Agora aqui nós temos o número 7. O artigo, né? Que é o artigo. O artigo, gente, ele define ou indefine um substantivo, tá? Se eu falar assim, o menino, eu estou definindo que é só aquele menino. Eu falo, o menino. Mas se eu falar um menino, eu não estou definindo, né? Se eu falo, ó, o menino, fica o menino. Você sabe que é o menino. Menino pode ser qualquer menino. Então, esse artigo pode definir. Por isso que o artigo pode ser definido ou indefinido, tá? O menino, a menina, uma menina, tá? Se eu falar a menina, eu estou falando de uma menina específica. Se eu falar a menina que mora na rua 5. Se eu falar uma menina que mora na rua 5, pode ser qualquer menina que mora na rua 5, certo? Preposição. A preposição, gente, ela liga palavras, tá? Como assim? Olha, fui à escola com minha amiga. Então, esse fui aqui, ó, fui à escola com a minha amiga, só até aqui, ó. Fui à escola com minha amiga. Nesse com aqui, ó, esse com é a minha preposição, ele está ligando, né? Uma pessoa a outra, uma palavra a outra. Eu fui à escola com minha amiga. E aqui eu posso usar também, ó, a conjunção, que é o que está aqui embaixo já, ó, que é o número 9, que está falando sobre conjunção. E mas, ó, fui à escola com minha amiga e minha irmã. Aqui eu usei a conjunção e, tá? Eu posso usar a conjunção e, a conjunção mas também, tá? Fui à escola, mas não teve aula. Eu tive que usar a conjunção. Mas o quê? Porém, aconteceu alguma coisa, tá? Fui à escola e meu pai foi me buscar. Fui à escola, mas meu professor faltou. A número 10, que são as interjeições. Nas interjeições, gente,
elas expressam o quê? Emoção ou sentimentos, tá? E ela vem sempre aqui acompanhada da nossa pontuação aqui, tá? Do nosso sinal de exclamação, ok? Ai, minha nossa! Então, são as nossas conjunções, tá? Nossas interjeições. Continuando, agora nós vamos nos exemplo aqui, tá? Eu tenho uma frase aqui, ó. O menino correu rapidamente. Aí, se vocês estivessem na escola agora e vocês tivessem que analisar essa frase, aí a professora perguntava para você, gente, o que é o O? O O é artigo, substantivo, ele é um pronome. O que o O é? O O, ele é o artigo. Por quê? Porque ele está definindo o substantivo, o menino. Então, aqui, ó, nós temos o O, que é o artigo, que está definindo o menino, que é um substantivo, certo? Aí nós temos o quê? Correu. O menino correu. Que correr é o quê? Verbo. O menino correu. E rapidamente é o quê? O nosso advérbio. Lembra do rápido? Rápido é verbo. Rapidamente, advérbio. Para casa. O para tá ligando, né? Ó, o rapidamente. Ele correu rapidamente para onde? Para casa. Então, o para vai ligar aqui na casa também. Então, para casa. E casa é o quê? Substantivo. Então, é interessante que vocês olhem, se vocês querem voltar ao vídeo, e vão olhando esse exemplo que eu dei aqui e tentem reproduzir, tá? Eu vou deixar até aqui uma outra frase para que vocês tentem. Vou colocar aqui em cima, tá? Para que vocês tentem fazer, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. A menina é linda. Nesse a menina é linda, qual que é o nosso artigo? Vou deixar vocês pensar um pouquinho, hein? Qual é o artigo? 1, 2, 3 e... O nosso artigo, se alguém falou, quem falou que é a, né? Que é a palavrinha a menina, acertou. Por quê? Aqui, ó, a menina é o artigo, tá? Ó, seria a menina. A menina é artigo definido. Tá definindo aqui, ó, que a menina, ela é o quê? Ela é linda. Então, aqui é artigo. Deixa eu botar aqui. Colocar o O novamente. Então, a menina é o quê? 1, 2, 3 e... Menina é substantivo. O a menina é o quê? É uma preposição. E o linda? Linda, vamos lá? 1, 2, 3, o que é o linda? É um adjetivo, porque tá dando o quê? Características, meninas, ok? Agora eu vou deixar um aqui para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, ó, o cavalo correu. Aí vocês fazem sozinho e coloquem nos comentários qual é a resposta. Bom, para indicar, gente, a classe de uma palavra, você tem que observar o quê? O contexto da frase, né? Em que contexto que ela está inserida? A função que ela exerce e se ela pode ser substituída por outra da mesma classe. Por exemplo, se você substituir feliz, né, que é um adjetivo, por contente, a frase continua fazendo sentido? Continua. Se eu colocar a menina é feliz, ou a menina é contente, ou a menina está feliz, ou a menina está contente, não vai ter o mesmo sentido? Então, o contente, o feliz continua sendo um adjetivo. Então, estaria correto, certo? Próximo. Aqui, ó. Na frase a menina gosta de bolo, nós temos o artigo definido, que é o a,
né? Tá definindo que é essa menina aqui, que é a menina, é só ela, a menina. Então, a menina gosta de bolo. Aí nós temos qual é a função do nosso artigo aqui, ó, do a, né? Que é o a. O artigo ele vai definir o substantivo, lembra? O substantivo é a menina, ele está definindo a menina aqui. Então, a menina é o substantivo, indicando que é algo já conhecido ou específico. Então, assim, a menina é alguma menina que você já conhece, é uma menina específica, ok? E menina é um substantivo comum, certo? Que está na classe dos substantivos, menina. Qual é a função, né, do substantivo? O substantivo nomeia um ser, no caso, uma pessoa do sexo feminino, nessa frase, né? Que a menina está nomeando um ser, uma pessoa do sexo feminino, a menina, ok? Gosta. Gosta é um verbo, certo? Verbo, forma do verbo gostar. Então, gosta é verbo, ela gosta. É o estado, né? Ela gosta. Classe o quê? Classe dos verbos. A função do verbo é expressar a ação praticada pela menina. Qual é a ação que ela pratica? A menina pratica a ação de gostar do bolo, por isso que é um verbo, tá? E o de é a preposição, tá? Que tá ligando o que a menina gosta de que ela gosta? Ela gosta de bolo. Então, para eu saber que esse de aqui, ó, é uma preposição, que ela gosta do quê? Ela gosta de bolo. Eu poderia falar bolo? Não. Aí eu tenho que ter a preposição de. A menina gosta de quê? De bolo. Ok? Vamos lá. E é o que eu já expliquei aqui, né? Que é a função da preposição que liga o verbo gosta ao complemento bolo. Então, gente, sempre a preposição ela tá ligando o quê? O verbo, né? Ó, ela liga o verbo à função que complementa o quê? O bolo, né? Ela gosta de bolo, indicando a relação entre o bolo e o gostar, certo? Entre o verbo e o bolo. O bolo é um substantivo comum. Aí, nós temos alguns testes que nós podemos fazer também para conseguir fazer esse estudo aí das frases, para saber se a gente está fazendo a classe gramatical correta. Aí eu tenho aqui, ó. A garota gosta de bolo. Preste atenção. Aqui, ó, não era a menina gosta de bolo, mas neste caso aqui nós estamos substituindo o substantivo menina pelo substantivo garota. Então, vejam que menina e garota são substantivos, ok? Então, se eu fizer essa substituição aqui, ó, e aqui continuar sendo substantivo, aqui não era substantivo menina, garota também não é substantivo. Se eu falar a garota gosta de bolo, perfeito. Minha frase ainda está correta, não mudou o sentido da minha frase. Se não mudou o sentido, ela continua certa. E se eu substituir aqui agora, ao invés de substituir somente, né, ao invés de substituir o garota, que é o menina, que é o meu substantivo por garota, eu substituir agora o meu verbo. Eu vou substituir o verbo gosta, pelo verbo, vou substituir esse aqui pelo verbo ama. Será que vai continuar certa a nossa frase? Será que ela vai continuar com o mesmo sentido? Será? Vamos ver? Então, vamos fazer a leitura comigo, ó. A menina ama bolo. Tem o mesmo sentido? A menina gosta de bolo, a menina ama bolo? Continua tendo o mesmo sentido. Nós trocamos o verbo pelo verbo amar e continua. Então, trocamos verbo por verbo. Então, tá certo ainda. Podemos também substituir o substantivo bolo, pelo substantivo sorvete, certo? Substantivo não é o que dá nome às coisas? Então, bolo é substantivo e sorvete também é substantivo. Vamos ver como que ficou aqui, ó, a nossa frase?
Aqui nós substituímos pelo substantivo sorvete. Vamos ver? A menina gosta de sorvete. Vocês viram como ficou o mesmo sentido? Continuou com o mesmo sentido. Agora, eu vou trocar aqui para vocês todas as trocas que nós fizemos. Ó, nós colocamos, no lugar de menina, nós colocamos o quê? Garota. A garota. No lugar do gosta, nós colocamos o verbo ama. E no lugar do bolo, nós colocamos sorvete. Nós substituímos. Agora, vamos ver se nossa substituição ficou certa? Como que nós vamos ver? Primeiro, nós temos aqui no A o artigo A. Na nossa aqui, nós também temos artigo A. Então, tá tudo certo. Garota é um substantivo. E menina também é substantivo. Então, tá corretíssimo. A garota ama é verbo. E gosta também é verbo. Então, tá tudo certo. Nós substituímos verbo por verbo. E sorvete é um substantivo e bolo também é um substantivo. Então, o que nós fizemos aqui? Substituímos artigo por artigo, substantivo por substantivo, verbo por verbo e substantivo por substantivo. Então, nós continuamos na mesma... Nós trocamos a nossa frase, né, a nossa oração, sem tirar as classes gramaticais. Nós montamos uma outra frase com as mesmas classes gramaticais, artigo, substantivo, substantivo, ok? Então, tudo continuou fazendo sentido, né? Então, a classe gramatical foi confirmada, é isso mesmo. A nossa frase tinha essas classes gramaticais, artigo, substantivo, verbo e substantivo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, deixe seus comentários no nosso chat e nos nossos comentários. E deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal De Boa na Escola com a Professora Diná para ajudar o crescimento do nosso canal. Beijinhos e até a próxima aula.